Então, pessoal, sejam bem-vindos à terceira semana da disciplina Lógica de Programação. Eu sou a professora Nádia Mendes, a professora que vai estar acompanhando vocês no decorrer dessa semana, tá certo? O que a gente vai ver? Estrutura de controle condicional ou seleção. A gente já começou a elaborar o nosso pseudocódigo. Então, o que é importante agora? Que a gente comece a ver as estruturas que vão estar presentes nesse pseudocódigo, avançar nessas estruturas, que é a seleção simples, seleção composta, múltipla escolha e seleções combinadas, tá? O nosso conteúdo programático é a estrutura de controle condicional, seleção simples e composta, estrutura de múltipla escolha, e a gente vai ver a junção da combinação dessas estruturas, tá? Nessa terceira semana a gente vai ter uma videoaula da unidade 3, unidade de casa, a unidade de classe devido ao encontro presencial, fora de discussão e atividade no Moodle, né? Que é o Hot Potato, que a gente já está se familiarizando com esses itens, tá? O que é uma estrutura de controle condicional, uma seleção simples e composta? Ó. Essa estrutura permite a escolha de um grupo de ações, blocos, a serem executados de acordo com a aceitação ou não de certas condições representadas por expressões lógicas ou relacionais. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente vinha elaborando nosso pseudocódigo, o que acontecia? Ele era feito o quê? Diretamente, né? Você começava a executar as ações passo a passo, naquela sequência lógica, sem ter nenhum desvio. Né? Agora não. Agora a gente tem essas condições. Se uma parte for verdadeira, a gente executa. Se não, a gente vai para outra parte. Então, isso que é importante dentro da seleção. São testados parâmetros e, dependendo dos seus valores, vamos de um caminho ou outro. As condições que são testadas no algoritmo são do tipo lógica booleana, verdadeiro ou falso. Portanto, a seleção de ações pode ter no máximo duas alternativas. Uma, se a condição for verdadeira, e outra, se a condição testada for falsa. A estrutura de controle condicional de seleção pode ser ainda simples, composta, encadeada, alinhada e de múltipla escolha. A gente vai ver cada uma delas separadamente, tá ok? Então, pessoal, aqui a gente tem uma definição do que seria seleção ou condição. Quando eu falei para vocês, quando a gente estava trabalhando no pseudocódigo, a gente via nessa sequência de instruções. Instrução 1, instrução 2, né? De cima para baixo. Só que agora a gente tem uma condição. A gente vai vir para a condição verdadeira, se essa condição for realmente verdadeira, ou a gente vem para essa instrução se for falso. Então, percebe que agora a gente tem aqui um desvio, né? Se verdadeiro ou se falso. Então, isso aqui que é importante para a gente saber, entender como é que funciona essa condição de seleção. Ó, na estrutura de decisão simples, uma instrução ou um conjunto de instruções é executado somente se o teste condicional esperando especificado retornar o valor verdadeiro. Caso o resultado do teste seja falso, nenhuma das instruções delimitada pela estrutura de seleção será executada, e a execução das instruções será desviada imediatamente seguinte à estrutura de seleção. Então, vamos entender aqui como é que funciona. Se for verdadeiro, ele executa. Se não, ele já encerra essa estrutura. Então, a condição, é verdade, sim, instrução executada quando a condição for verdadeira. Não, ele já vem para esse outro desvio. Instruções executadas quando a condição for falsa, após ser verdadeira. Então, é o seguinte, eu tenho duas opções, verdade ou falso. Se for verdade, ele executa as instruções. Se não, ele vai lá para o final, depois das instruções. Então, vamos ver aqui a sintaxe dessa estrutura. Se condição, então, inicia o bloco verdade e vai para o fim, certo? Ele não tem a condição, se for falso, então ele já vem para o final dessa execução. Então, ó, quando a condição for verdadeira, o bloco verdade é executado. Tudo que tiver aqui, os comandos que tiver aqui, entre o se e o fim se, observe que a gente tem um fim se, será executado. Se for falso, ele vai ser executado depois do que tem aqui. Continua a execução do programa. Observe aqui, ó. Vamos voltar bem aqui, que aqui a gente tem as instruções, ó, sequência e continua. Ele não volta mais, a partir daqui, ele continua executando de cima para baixo. Só que aqui ele tem um desvio, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele é verdadeiro ou é falso, mas ele continua executando na sequência, tá ok? Um exemplo, obtenha um algoritmo que 4 notas, né? Calcule sua média, apresente a mensagem aprovado, caso a média seja igual ou maior que 7. Então, vamos lá. Início, a gente já sabe, né? Criamos 5 variáveis do tipo real, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 em média. E aí a gente vai ler a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. A média vai ser o quê? Nota 1 mais nota 2, mais nota 3, mais nota 4, dividido por 4. Se a média for maior ou igual a 7, então escreva aluno aprovado. Terminou isso aqui, fim, sim, fim.
Então, professora, como é que eu faço? Eu só coloco uma condição, não tem a segunda condição, não. Você vai botar sim, aqui é a sua condição. Qual é a condição? Que a média seja maior ou igual a 7. Então, se for verdadeiro, ele vem para cá, mostra aluno reprovado. Professora, e se for falso? Se for falso, ele olha aqui a condição, é falso, ele vem para o final do sim, não mostra isso aqui, porque é falso, ele vem direto para o fim, se e depois vem para o fim, tá ok? Vamos ver agora a estrutura de controle condicional, seleção composta. Se então, se não, fim se. Na estrutura de decisão composta, uma instrução ou um conjunto de instruções é executado se o teste condicional especificado retorna verdadeiro e caso o resultado do teste seja falso, outra instrução ou um conjunto de instruções é executado. Assim, a seleção composta permite desviar o fluxo para dois caminhos distintos. Se for verdadeira, aqui ó, sim, condição, se for verdadeiro, instruções executadas quando a instrução for verdadeira, e aqui instruções executadas quando a instrução for falsa. Continuação das instruções do algoritmo. Vamos ver aqui como é que fica a sintaxe. Agora, ó, quando a gente viu a seleção simples, a gente só viu se, então, fim, se, não foi isso? Agora a gente vai ter uma condição. Se for falso, ele executa o bloco falsidade. Então, vai ser o quê? Ó? Se, condição, então... E se for verdade, ele vai executar esse primeiro bloco. Se for falso, ele vem para o se não. Se não, executa o bloco falsidade, fim se, tá? Então, quando a condição for verdadeira, o bloco verdade é executado. E quando a condição for falsa, o bloco falsidade é executado, né? Então, aqui, o que a gente viu de diferente? Que a gente agora tem o quê? Tem se verdadeira aqui, eu executo a primeira parte. Se for falso, eu executo a segunda parte e vou para o fim se. Diferente lá da seleção simples, que a gente não tem o se não, né? A gente só tem o se então e o fim se. Aqui não, já apareceu o bloco falsidade que é executado. Vamos ver aqui um exemplo. Aquele mesmo programinha lá das 4 notas, eu implementei ele para a gente ver a opção com se não. Então, vamos lá. Criei 4 notas, né? Nota 1, 2, 3 e 4, a média. Estou lendo as 4 notas, nota 1, leia nota 1, 2, 3, 4. A média vai ser a soma das notas, dividido por 4. Se a média for maior ou igual a 7, então, escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. Então, observe que, se isso aqui for verdade, ele vai mostrar aluno aprovado. Se isso aqui for falso, ele vai mostrar aluno reprovado. Aí vem para o fim se e por fim. Observe que agora a gente tem duas estruturas, né? Se então, se não, fim se, tá ok? Todo mundo tá entendendo, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente vai ter que praticar bastante, porque isso aqui é uma das estruturas mais importantes que a gente tem dentro da lógica de programação. Não fique em dúvida, tá? Vamos entender, vamos praticar e vamos saber como é que a gente faz isso, tá? Agora a gente vai ver uma estrutura de múltipla escolha. Ó, outra estrutura de decisão muito utilizada nas avaliações de valores para uma variável ou valor individual é a decisão de múltipla escolha. Diferente das instruções discutidas anteriormente, nesse teste condicional não retorna o valor lógico, mas sim o valor inteiro, real ou caractere. Outra diferença está no fato de que essa estrutura permite desviar o fluxo de execução para vários caminhos. Em outras palavras, para a expressão definida no teste condicional, é verificada sua igualdade com as opções definidas, resultando na execução de um bloco ou de uma única instrução específica para cada opção. Então, a gente vai ver que a estrutura de escolha, né, de múltipla escolha, ela é diferente da... Ela não seja ser... É diferente, é porque ela tem um novo formato, escolha caso, tá? A gente vai já ver a sintaxe dela, tá? Okay? Então, pessoal, essa aqui é a estrutura da múltipla escolha. A gente tem escolha caso, que a gente vai ver como é que a gente vai colocar isso dentro do pseudocódigo. Tem início, opção, aí tem a opção, né? 1, você escolheu a opção 1. 2, você escolheu a opção 2. 3, você escolheu a opção 3. Não, você escolheu a opção inválida, fim se. Então, dá pra gente perceber que a múltipla escolha, ela dá um leque de opções para você ter como resultado do seu algoritmo. E tem a opção não, né, que é como se fosse o falso, né? Vamos ver aqui como é que funciona a sintaxe geral. Então, a seguir temos a sintaxe dessa estrutura. A gente tem escolha x, e aí, caso x seja V1, ele vai executar os comandos C1. Caso x seja V2, ele vai executar os comandos C2. Caso x seja V3, ele vai executar os comandos 3. Caso x seja V4, ele vai executar os comandos 4. Caso x seja V, que é nenhum desses casos, ele vai executar o comando 5 e fim escolha. Tá? Vamos ver um programinha feito aqui, um pseudocódigo, um algoritmo. Então, eu vou fazer o seguinte, um algoritmo que leia o número de um mês, os 5 primeiros meses do ano, e escreva
o mês correspondente por extenso. Então, vamos lá. Início, inteiro, número, mês, tá? Leia número, mês. Aí, escolha. Aqui começou, na execução da estrutura de múltipla escolha. Escolha. Eu vou colocar entre parênteses o número mês, que é o número que eu já li pelo teclado. Então, eu vou colocar aqui o número aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu colocar um número diferente de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ele vai ter uma opção só para ele. Então, se eu digitar o número 1, então vem para cá, ó, caso 1, escreva janeiro. Se eu digitar o número 2, ele vem para cá, caso 2, escreva fevereiro. Se eu digitar o número 3, caso 3, escreva março. Se eu digitar o número 4, escreva abril. Se eu digitar o número 5, escreva maio. E se eu digitar um número diferente de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, ele vem para cá. Outro caso, escreva mês inválido. Aí vem por fim, escolha e fim do programa, do algoritmo. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que o escolha, ele nos dá uns leques de opções, né? De acordo com as escolhas que eu estou criando. E dá uma opção que é totalmente diferente de todas as escolhas anteriores. Então, professora, aqui eu posso botar mais comando aqui? Pode. E a gente sempre utiliza esse formato. Escolha. Aqui a opção que você está escolhendo pode ser um número, pode ser uma letra, tá? Pode ser um número inteiro, real, tá certo? Aí, caso 1, escreva janeiro. Por que janeiro? Porque eu quis que o mês 1 fosse janeiro. E porque é janeiro, né? Caso 2, o mês 2, eu quis colocar fevereiro. Caso 3, coloquei março. Caso 4, coloquei abril. Caso 5, coloquei maio. Se eu quisesse colocar os outros meses, professora, eu posso? Pode. Caso 6, junho. Poder colocar caso 7, julho. E aí vai, tá certo? Se eu colocar um número diferente de todos os outros, eu vou colocar aqui mês inválido, tá ok? Então, pessoal, essa estrutura de múltipla escolha é bem interessante para a gente aprender, saber fazer e vamos treinar, gente, porque tem muito algoritmo aí para a gente fazer nas atividades, tá ok? Pessoal, já que a gente já viu todas as seleções, né, a simples, a composta, a múltipla escolha, a gente precisa também saber trabalhar essas seleções combinadas, né, encadeadas ou alinhadas. Uma estrutura de seleção pode ser inserida dentro de outra, então eu posso fazer uma estrutura composta e dentro dela colocar dois simples, ou pode botar uma simples, dentro da simples colocar uma composta dentro, formando uma estrutura de seleção chamada estrutura de seleção encadeada. O encadeamento dessas instruções também é conhecido como alinhamento de instruções de seleção. Não existe limite de quanta estrutura de seleção pode estar dentro da outra. Então, isso aí vai depender muito do algoritmo que você está fazendo. Não tem limite. À medida que você for achando necessário, você pode colocar uma estrutura dentro de outra. Vai depender da complexidade do algoritmo. O encadeamento de instruções permite tornar uma solução algoritmo ainda mais eficiente, uma vez que diminui os testes condicionais desnecessários, tá? Aqui a gente tem uma estrutura, ó. Aqui um exemplo que colocou, né? Como ele falou aqui, pode ter várias estruturas dentro da outra. Condição, se for verdade, instrução executada quando a condição for verdadeira, né? E vem para o final. Não. Se essa condição for falsa, ele vai criar o quê? Criou outra condição dentro da falsa. E aí sim e não, né? De novo, a verdade ou falso, né? E aqui eu posso botar condição 3, condição 4 no sim ou no não e por aí vai. Como eu lhe falei anteriormente, não existe limite, tá? Aqui vamos ver aqui a sintaxe. Se, condição, então. Bloco verdade. Se não. Dentro do se não, ó, eu botei o que? Outra seleção composta. Poderia ter sido no primeiro, professor? Poderia. Poder colocar dentro desse se outra condição simples, outra seleção? Pode. Então, isso aqui é só um exemplo. Não quer dizer que todas as seleções combinadas é sim, então, se não. Sim, então, se não, fim, si. Eu posso colocar onde eu quiser. Isso aqui é apenas uma exemplificação. Não vamos dizer, a professora falou que todas as seleções combinadas são dessa forma. Não, aqui é apenas uma exemplificação. Não existe limite onde você colocar e de que forma você colocar. Contando que sempre você siga o padrão. Se, então, se não, fim, si. Isso aqui segue, né? Se, então, se não, fim, si. Ou então só se, então, fim, si. Ou múltipla escolha, caso, na escolha, caso. Vai depender muito do seu algoritmo, tá? Você tem que seguir o padrão. Se você começou o se, você tem que ter um fim, si. Se você botou, então, se não, você também tem que ter um fim, si dele, né? Tá certo? Por exemplo, aqui a gente tem duas condições. Então, eu tenho dois se, eu tenho que ter o quê? Dois fim, si. Tá? Você não pode ter dois fim si, ter três fim si, né? Ter si e ter só um fim si. Todo início tem que ter um fim, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Elaborar um algoritmo que efetue cálculo do reajuste de um salário
de funcionário, considere que o salário deve receber reajuste de 15% caso seu salário seja menor que 500. Se o salário for maior ou igual a 500 até 1.000, seu reajuste será de 10%. Caso o ganhe acima de 1.000, o reajuste será de 5%. Então, vamos lá. Como resolver? Perceba que o problema em questão estabelece 3 condições de reajuste. Salário menor que 500, 15%. Salário entre 500 e 1.000, 10%. Salário acima de 1.000, 5%. Então, vamos ver como é que a gente vai executar esse algoritmo, né? Utilizando seleção combinada, encadeada ou alinhada. A gente pode fazer tipo um projetivo do algoritmo, né? Salário, né? Início salário. Se o salário for menor que 500, né? Se não, o novo salário vai receber salário vezes 1,15. Se não, salário menor do que 1.000, né? Aí o novo salário pode ser sim 1,1 ou não multiplicado por 1,05, que é os aumentos que ele foi dando. Aí vai para o novo salário, sim. Vamos ver como é que ficaria o código, ó. Eu vou criar duas variáveis, novo salário e salário. Vou ler o salário. Se o salário for menor que 500, então o novo salário vai ser igual ao salário vezes 1,15, dando um aumento de reajuste já definido, né? De 15%. Se não, né? Se não, aí dentro desse se não aqui, eu vou, dentro dessa, aqui se for verdadeiro ele vem para cá, se for falso ele vem para cá. Então, dentro desse bloco falsidade aqui, eu vou colocar outra estrutura de seleção composta. Se o salário for menor ou igual a 1.000, então, novo salário é igual a salário vezes 1,10, 10%. Se não, o novo salário é igual a salário vezes 1,05, 5%, tá certo? Eu multipliquei. Isso aqui quer dizer que está multiplicando pelo novo salário, tá certo? Então, fim se, fim, e o novo salário é novo salário, tá? Tá certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, aqui, ó, é uma seleção combinada. Eu tenho uma condição sim, então, se não, né? Fim se, e dentro desse se não aqui eu vou ter outra condição aqui dentro, tá bom? Então, eu posso fazer isso, professor? Eu poderia ter colocado aqui. Se você quiser, você poderia colocar aqui. Você pode colocar só um fim se, dois fim se, duas seleções sim. Vai depender do algoritmo que você vai querer elaborar. Isso aqui fica muita carga. Não tem limite, né? Como eu já falei para vocês, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essas seleções. É muito importante porque a gente vai usar muito. Todas as linguagens de programação utilizam seleção, essas condições. Então, não fique com dúvida. Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail tirando dúvida, tá certo? Que eu vou responder para vocês. Boa semana e estudem bastante. Até a próxima.